Meu nome é Rafael, tenho 14 anos. O que vou relatar aqui aconteceu ainda este ano. Em um certo dia, minha mãe e eu viajamos para Várzea Grande, no Mato Grosso do Sul. Fomos visitar a minha avó que morava sozinha. Minha avó, infelizmente, já não tem a saúde muito boa. E como era época de férias, minha mãe e eu resolvemos ir para lá para passar uns dias com ela. Minha mãe e eu fizemos uma longa viagem de ônibus e por causa disso, quando chegamos na casa de minha avó, a primeira coisa que eu quis fazer foi tomar um banho para relaxar e tirar a poeira da estrada. Eu estava no banheiro tomando um banho tranquilamente, quando de repente eu senti uma presença dentro do banheiro, como se alguém estivesse me vigiando. Apesar de ser a casa de minha avó, como eu estava em um lugar em que eu não era acostumado a tomar banho, eu abri o box e verifiquei se a porta estava fechada e se não havia ninguém ali dentro do banheiro. E estava tudo ok. Então desencanei daquilo e continuei tomando meu banho tranquilamente. Mas de repente, comecei a escutar uns sussurros. Era como se algumas pessoas estivessem conversando. Eu notei que aqueles sussurros vinham do ralo do chuveiro. Eu me aproximei do ralo e realmente vinha de lá, mas eu achei que aquilo poderia ser barulho de algum animal que estivesse ali, algum rato ou sei lá o que, ou até mesmo o barulho da água escorrendo pelo cano. Mas isso não foi tudo. Em seguida, começou a subir um cheiro do ralo. O cheiro era um cheiro de carne podre, misturado com queimado. Eu comecei a ficar assustado, sem entender o que estava acontecendo. E em seguida, desliguei o chuveiro e saí gritando pela minha avó. Comecei a falar: "Vó, tem um cheiro muito estranho saindo do ralo do chuveiro." Mas ninguém respondeu. Eu fui no quarto da minha avó e também não havia ninguém. Fui até a cozinha e a mesma coisa. Não havia ninguém. Porém, havia uma chaleira fervendo água no fogão para fazer um café. Procurei na casa inteira e nem minha mãe nem minha avó estavam por lá. Foi então que achei que elas teriam saído por algum motivo. E fiquei até com raiva por elas terem saído sem ter me avisado. Resolvi então sentar no sofá e assistir TV até que elas voltassem. Fiquei algumas horas ali assistindo TV, até que escureceu e nada delas voltarem. Foi então que lembrei que havia aquela água esquentando no fogão e fui até a cozinha assustado. Mas quando cheguei lá, a chaleira não estava mais no fogão e o fogão estava desligado, como se alguém tivesse ido ali enquanto eu estava na sala e tivesse preparado aquele café. Porém, só estava eu na casa. Nem minha mãe nem minha avó haviam chegado ainda. Nessa hora, comecei a ficar assustado. Pensei que pudesse haver alguém escondido na casa. Foi então que comecei a escutar alguns sussurros novamente. Os mesmos sussurros que escutei lá no chuveiro. Dessa vez, aqueles sussurros vinham do ralo da pia da cozinha.
Resolvi chegar perto do ralo e escutei uma voz que dizia: "Você tem 7 horas para me tirar daqui, senão ficará preso aqui comigo dentro de 7 além." Nessa hora, fiquei super assustado. Mais uma vez, resolvi procurar pela minha mãe e minha avó pela casa, mas realmente não havia ninguém. E algo mais assustador começa a acontecer. Começo a escutar aqueles sussurros malditos por toda a casa. Os sussurros estavam saindo por todos os ralos da casa. Foi então que resolvi sair dali. E quando saí, não havia ninguém na rua, nem mesmo um carro passando. Foi então que me perguntei que horas seriam. E quando olhei no celular, já era mais de 3 horas da manhã. Eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, se eu estava dormindo, sonhando, ou se aquilo era real. Foi então que comecei a escutar a voz da minha avó lá de dentro da casa, mandando eu entrar para tomar banho, e que aquilo não era hora de eu estar na rua. Eu não entendi nada. Não havia ninguém dentro da casa até então. Comecei a achar que eu estava louco, mas resolvi entrar na casa novamente, e não havia ninguém lá. Mas comecei a escutar a voz de minha mãe também, dizendo para eu ir tomar banho. Eu estava tão confuso ali que resolvi seguir a ordem da voz da minha mãe. Quando entrei no banheiro, tudo estava normal. Eu não escutava mais os sussurros e nem sentia cheiro de carne podre vindo do ralo. Foi então que comecei a me acalmar e achar que estava tudo bem. Mas quando liguei o chuveiro, a água estava fria, sendo que eu havia tomado banho algumas horas antes e estava tudo ok. Eu olhei para cima e vi que o chuveiro estava desligado. Eu desliguei a água e mexi na resistência. E quando liguei o chuveiro novamente, uma explosão aconteceu. E em seguida, comecei a escutar umas risadas. Com isso, acabei desmaiando. Algum tempo depois, acordei com a água do chuveiro caindo em minha cara e minha mãe me balançando, querendo que eu acordasse. A minha mãe disse que havia 7 minutos que eu havia entrado para tomar banho. Aquele não era meu segundo banho, era o meu primeiro. E aqueles 7 minutos pareciam ter sido 7 longas horas que eu fiquei naquela outra espécie de dimensão, escutando aquelas vozes e tudo mais. Minha mãe insiste em dizer que eu delirei por causa de eu ter desmaiado, mas eu não acredito nisso. Para mim, algo me levou para os 7 além. Depois desse dia, graças a Deus nunca mais fui assombrado, mas meus banhos, daqui por diante, nunca mais serão tranquilos. Boa noite.